Fala, fiel torcida! Hoje nós temos uma bomba que pode mudar completamente o rumo do nosso querido Corinthians. Agustín Anello, jovem talento argentino, está no foco das atenções e o Timão está de olho nessa contratação que promete agitar o nosso ataque e dar um novo ânimo à equipe. Já imaginou a explosão que seria ver esse jogador vestindo o manto sagrado? A torcida vibra só de pensar. Mas, antes de mergulharmos nesse assunto, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui é só emoção e informações quentes do mundo corintiano. Agora sim, vamos ao que interessa. O que está rolando com o Agustín Anello? O jogador, que vem se destacando nas competições que disputou, é visto como uma peça que pode se encaixar perfeitamente no quebra-cabeça do Silvinho. Com um ataque que, em alguns momentos, teve dificuldades para converter chances em gols, a chegada de Anello poderia ser o que estava faltando. Neste momento, o Corinthians está em uma situação delicada na tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe está lutando para se manter entre os primeiros colocados, e a pressão é grande. A torcida, que sempre se faz presente e apoia incondicionalmente, anseia por um futebol mais ofensivo, mais vibrante. A diretoria percebeu essa necessidade. Entre rumores e especulações, Anello surgiu como uma solução em potencial. Mas o que isso significa na prática? Se concretizada, a contratação de Agustín Anello não só traz um novo jogador ao elenco, mas também infunde esperança nas veias da Fiel, que sonha em ver o Corinthians voando alto no Brasileirão e, quem sabe, garantindo uma vaga na Libertadores. A expectativa é alta, e a torcida se mobiliza nas redes sociais, comentando e compartilhando seus desejos e preocupações sobre essa possível aquisição. No entanto, é importante lembrar que o mercado do futebol é volátil. Os rumores são frequentes, e a negociação pode não ser tão simples. Existem outros clubes interessados, e a concorrência é acirrada. O que a Fiel precisa é de um jogador que não apenas tenha qualidade técnica, mas que também tenha a garra e a paixão que caracterizam um verdadeiro corintiano. Precisamos de alguém que sinta a camisa, que jogue por amor e que traga a vitória nas veias. E é exatamente isso que Anello pode oferecer, não só habilidade, mas um desejo ardente de triunfar. Neste capítulo, estabelecemos o pano de fundo para o que pode ser uma mudança significativa no nosso ataque. A ideia de trazer Agustín Anello ao Corinthians não é apenas uma questão de reforçar o elenco, mas sim um movimento estratégico que pode impactar toda a temporada. E a Fiel, como sempre, está atenta a cada movimento da diretoria, torcendo para que essa negociação se concretize. Então, o que você acha, torcedor? Anello é a peça que falta para o nosso timão? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, vamos seguir para o próximo capítulo e explorar como a chegada de Anello pode impactar a dinâmica do nosso ataque. Agora, Fiel, vamos dar uma olhada mais profunda no ângulo tático que a possível contratação de Agustín Anello pode trazer para o Corinthians. Visualiza isso, a equipe do Timão, com um ataque renovado, capaz de surpreender adversários com novas formações e jogadas ensaiadas. A ideia de Anello ocupando um espaço no ataque corintiano promete revolucionar a forma como jogamos. Mas como isso funcionaria na prática? Primeiro, precisamos considerar o estilo de jogo de Anello. Ele é um atacante dinâmico, com movimentação rápida e habilidade para finalizar. No Corinthians, sua chegada poderia indicar uma mudança de sistema. O Silvinho, que já experimentou diferentes formações ao longo da temporada, teria a oportunidade de implementar um 4-3-3 ou até mesmo um 4-2-4, que aproveitaria ao máximo as corridas e a velocidade de Anello. Imagine uma linha de ataque com ele, acompanhado de jogadores como Yuri Alberto e William, formando uma tríade letal, capaz de causar pânico nas defesas adversárias. Além disso, a presença de Anello poderia liberar outros jogadores para jogadas mais criativas. O Corinthians, em muitos momentos, tem dependido de jogadas individuais, mas a inclusão de um jogador como Anello traria um novo elemento. Ele poderia atuar como uma referência no ataque, facilitando a troca de passes rápidos, consequentemente, criando mais oportunidades. O entrosamento com os meias, como Cantilo e Duqueiroz, seria essencial. Os passes, aliando a visão de jogo dos meias e a velocidade de Anello, poderiam criar um verdadeiro espetáculo no campo.
Outro ponto a considerar é a pressão alta que o Corinthians pode implementar. Com um atacante ágil como Anello, a equipe poderia adotar uma postura mais ofensiva desde o início das partidas, pressionando a saída de bola do adversário e forçando erros. Essa pressão alta tem se mostrado eficaz em várias competições, e a adição de Anello ao elenco poderia ser a chave para maximizar essa estratégia. Agora, para pensar um pouco mais sobre isso, como você, torcedor, imagina essa nova formação? Acha que Anello se encaixaria perfeitamente no nosso ataque ou tem alguma dúvida? Deixe seu comentário. E não se esqueça, estamos aqui para debater e trazer as melhores informações do nosso Corinthians. Conforme avançamos neste capítulo, é fundamental também considerar as comparações com outros jogadores do elenco. Anello poderia trazer uma nova energia que talvez não tenha sido capturada por outros atletas. Por exemplo, ao analisar a performance de jogadores como Júnior Moraes ou até mesmo Guedes, podemos ver que, embora tenham suas qualidades, a explosão e a imprevisibilidade que Anello oferece podem ser o que precisamos para diversificar nosso ataque e torná-lo mais perigoso. Em resumo, a chegada de Agustín Anello não é apenas uma contratação, mas um potencial divisor de águas no estilo de jogo do Corinthians. Essa mudança tática promete trazer um novo fôlego ao ataque, permitindo que a equipe se adapte às exigências do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, alcance novas glórias. Agora, vamos para o próximo capítulo e explorar o que essa negociação representa no mercado de transferências do futebol brasileiro. Fala, fiel! Vamos agora explorar o ângulo de mercado que envolve a possível contratação de Agustín Anello. O que essa negociação representa no cenário do futebol brasileiro e como o Timão pode se posicionar em relação a isso? É hora de analisar não apenas o jogador, mas também o impacto econômico e estratégico que essa movimentação pode ter no Corinthians. Agustín Anello, atualmente, tem se destacado em sua equipe, e seu valor de mercado só tende a crescer. Para um clube como o Corinthians, a aquisição de um jogador com potencial e visibilidade pode ser uma jogada inteligente não só para reforçar o elenco, mas também para valorizar a marca. Imagina o impacto que isso teria em termos de venda de camisas e aumento da torcida, especialmente se Anello se destacar em campo e ajudar a conquistar vitórias. É uma situação em que todos ganham. Entretanto, a concorrência é feroz. Outros clubes, tanto nacionais quanto internacionais, estão de olho no talento de Anello. Isso significa que a negociação pode não ser fácil. O Corinthians, com suas finanças em ordem, precisa ser estratégico. O que o Timão pode oferecer que atrai Anello? Além do prestígio de jogar em um dos maiores clubes do Brasil, é a possibilidade de se destacar em um campeonato de alto nível e, quem sabe, até mesmo ser convocado para a seleção. Além disso, essa negociação pode abrir portas para futuras contratações. Se o Corinthians conseguir fechar com Anello, isso pode ser visto como um sinal de que o clube está disposto a investir em talentos promissores. Isso atrai outros jogadores, que podem ver o Timão como uma opção viável para suas carreiras. Assim, a construção de um elenco forte se torna um ciclo positivo, onde um bom reforço atrai mais boas opções no mercado. E por falar em mercado, precisamos lembrar que o futebol brasileiro está em constante evolução. Os clubes estão se tornando mais competitivos e, portanto, é essencial que o Corinthians se posicione como um dos protagonistas. A contratação de Anello poderia ser uma declaração de intenções, mostrando que o Timão está disposto a brigar por títulos e por um lugar de destaque na elite do futebol. Agora, em meio a essa contenda, a torcida corintiana deve estar se perguntando: será que Anello é o nome certo para o Corinthians? Será que ele se adaptaria ao nosso estilo de jogo? Deixe sua opinião nos comentários, porque a voz da Fiel é fundamental. O que podemos afirmar é que a chegada de um jogador com potencial como Anello poderia marcar o início de uma nova era no Timão. Para finalizar este ciclo, é importante destacar que o impacto da negociação transcende as 4 linhas. A movimentação no mercado de transferências reflete não só o que acontece dentro do campo, mas também a paixão e o amor da torcida. Cada contratação é um passo na busca pela grandeza, e Agustín Anello representa uma possibilidade de crescimento que a Fiel deseja ver concretizada. Agora, vamos ao próximo capítulo, onde vamos comparar essa possível contratação com outras que mudaram a história do Corinthians.
Fique ligado, porque tem muita emoção pela frente. Entra em cena, fiel torcida. Estamos prestes a entrar em um território emocionante, o ângulo histórico da contratação de Agostinho Anello. Vamos comparar essa possível aquisição com outras contratações marcantes que mudaram a trajetória do Corinthians ao longo dos anos. Afinal, a história do Timão é recheada de jogadores que chegaram com a missão de brilhar e deixaram um legado eterno. Quando pensamos em contratações impactantes, logo nos vêm à mente nomes como Ronaldo Fenômeno, que chegou ao Corinthians em um momento crucial, trazendo não apenas talento, mas também uma nova esperança para a torcida. O Fenômeno não apenas encantou com seu futebol, mas também ajudou a colocar o Corinthians no cenário internacional, levando o clube a conquistar títulos importantes, como a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Sua presença era uma verdadeira explosão de emoção e, sem dúvida, uma mudança de paradigma para o Timão. Mais recentemente, podemos lembrar da chegada de jogadores como o Jô, que retornou ao clube em um momento em que a equipe precisava de um atacante goleador. Jô se tornou um dos principais jogadores da campanha da Libertadores de 2017, ajudando o Corinthians a levantar o troféu e se consolidar como uma força no cenário sul-americano. Ele não apenas marcou gols, mas também se tornou um símbolo de perseverança e dedicação, características que a Fiel sempre valorizou. Agora, trazendo Agostinho Anello para essa conversa, a pergunta que ressoa é: será que ele poderá ter um impacto semelhante? Será que Anello é capaz de se tornar uma lenda corintiana, assim como Ronaldo e Jô? É claro que a comparação é arriscada, mas a Fiel tem um instinto apurado para reconhecer talento e paixão. Se Anello mostrar a determinação e o compromisso que a torcida exige, ele pode não apenas se consolidar como uma peça-chave no elenco, mas também se tornar um ídolo. O que a torcida pode esperar de Anello? Um estilo de jogo ousado, que combine habilidade, velocidade e a famosa garra corintiana. O Timão sempre foi conhecido por ter jogadores que não se acovardam em momentos de pressão e que lutam até o apito final. Anello tem o potencial de se encaixar nesse perfil e de ganhar o coração da Fiel, assim como tantos outros que vieram antes dele. E aqui está um ponto crucial: a necessidade de um jogador que não apenas jogue, mas que também viva a essência do Corinthians. A torcida quer ver um jogador que sinta a emoção de vestir a camisa alvinegra, que entenda o significado de cada partida e que busque a vitória com todas as forças. Se Anello conseguir corresponder a isso, a história do Corinthians poderá ganhar mais um capítulo magnífico. Agora, Fiel, deixo a pergunta: você acredita que Anello pode se tornar um ícone como os grandes que passaram pelo Timão? Quais são suas expectativas? Comente abaixo, porque sua voz é essencial. E agora, para o nosso último capítulo, vamos integrar todos esses ângulos e ver o que o futuro pode reservar para o Corinthians e para a Fiel com a chegada de Anello. Muito bem, fiel torcida. Chegamos ao nosso capítulo final, onde vamos integrar tudo o que discutimos sobre a possível contratação de Agostinho Anello. É hora de refletir sobre o que isso significa para o futuro do Corinthians e como essa movimentação no mercado pode moldar a próxima temporada. Estamos diante de uma oportunidade de ouro, e o impacto pode ser monumental. Primeiro, vamos recapitular. Discutimos a importância de Anello em um contexto onde o Corinthians busca melhorar sua performance no ataque. Sua chegada pode rejuvenescer uma equipe que precisa de vitalidade e criatividade. Além disso, analisamos como a tática pode ser ajustada para aproveitar ao máximo suas habilidades, com formações que realçam suas qualidades como atacante. Essa mudança poderia trazer uma nova dinâmica ao time, tornando-o mais ameaçador e versátil. Em seguida, exploramos o ângulo de mercado, onde a contratação de Anello não é apenas sobre trazer um jogador talentoso, mas sim sobre um movimento estratégico que pode atrair outras boas opções e reforçar a imagem do Corinthians como um clube que investe em talento. Cada contratação se torna um símbolo de ambição, e Anello pode ser a peça-chave para abrir um leque de oportunidades no futuro. O cenário econômico do futebol brasileiro é desafiador, mas o Timão está se posicionando de maneira assertiva, buscando fortalecer sua marca e conquistar novos títulos. Depois, analisamos o aspecto histórico, comparando Anello com grandes ícones do passado. Essa comparação não é apenas sobre estatísticas, é sobre a essência do que significa ser corintiano. A torcida deseja um jogador que não apenas faça gols,
mas que também encarne o espírito e a paixão que sempre foram a marca registrada do Corinthians. A Fiel está ansiosa para ver se Anello pode, de fato, se tornar um ícone como Ronaldo e Jô, trazendo alegria e conquistas ao clube. Por fim, ao integrar todos esses ângulos, percebemos que a chegada de Agustín Anello pode ser mais do que uma simples contratação, pode ser o início de uma nova era no Corinthians. A esperança está no ar, e a Fiel, que sempre apoiou seu time, tem motivos para acreditar em um futuro brilhante. A união entre jogadores, comissão técnica e, claro, a torcida, é o que potencializa cada vitória e transforma momentos de dificuldade em superação. Agora, deixo uma pergunta no ar. O que você espera do Corinthians com a possível chegada de Anello? Acha que ele pode ser o jogador que vai nos levar a conquistas grandiosas? Comente e compartilhe suas expectativas. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre o nosso glorioso timão. E assim, Fiel, chegamos ao fim desta análise profunda sobre a possível contratação de Agustín Anello. A torcida continua na expectativa, e o Corinthians vai seguir seu caminho, sempre em busca de vitórias e conquistas. Que venham os próximos desafios, sempre com a força da Fiel ao lado.